Bom, pessoal, eu queria fazer só um alerta e um aviso para o pessoal aí, né? Porque a gente está na época de Páscoa, né? Então, Páscoa sempre foi sinônimo de alegria, de reunir a família e dos famosos ovos de Páscoa, de chocolate e tal, né? Primeiro, eu quero falar uma coisa dos ovos de Páscoa, que é o seguinte. Gente, está todo mundo aí desempregado, todo mundo numa situação muito pesada na pandemia. Então, se vocês quiserem realmente presentear crianças, parentes, amigos e tal com ovos de Páscoa, eu vou dar só uma dica. Que tal vocês adquirirem esses ovos de pessoas que estão fazendo em casa, ovos de Páscoa caseiros, né? Aquela produção artesanal. Porque aí a gente está ajudando um pessoal que está fazendo um trabalho para sobreviver. Nós estamos comprando um produto de qualidade, porque são artesanais, são bem feitos, e estamos pagando muito mais barato do que esses preços absurdos de ovos de Páscoa comerciais que estão nos supermercados aí, né? Que são caríssimos. Mas eu não quero falar sobre chocolate, não. Porque a gente geralmente vincula a Páscoa ao coelhinho da Páscoa, né? Que é aquele mamífero fofo, simpático, peludinho e tal. E aí algumas pessoas, de forma errônea, acham que é muito legal comprar uns coelhinhos vivos, coelhos animais mesmo, Oryctolagus cuniculus, que é o nome científico do coelho, né? Compra num pet shopping para dar de presente para as crianças. Só que geralmente é um presente descartável. Por que eu digo isso? Porque geralmente quem ganha o coelhinho, naquele momento, ai que coelhinho fofo, papapá, mas a gente sabe muitas vezes que os pais dessas crianças que receberam os coelhinhos de presente não têm a manha nem paciência para criar um lagomorfo desse. Por quê? Coelhos, primeiro, comem bastante. Segundo, precisam de um espaço legal, de uma gaiola bem adaptada, uma gaiola específica para coelho. Coelhos urinam muito e defecam muito. A urina do coelho tem um cheiro forte. Então é um animal que num apartamento não condiz você criar um bicho desse no apartamento. Precisa de uma gaiola grande, né? Porque é o seguinte, coelhos, existem aqueles coelhos que a gente chama de pé duro, mais comuns, que não são de raça, coelhos normais, que quando adultos ficam com 4, 5 quilos, são esses coelhos que geralmente o pessoal compra para dar de presente, porque são coelhos baratos. Você compra num pet shopping, numa avicultura, por R$ 30, por R$ 25, um coelhinho jovem. É lindo quando é bebê. Realmente é um mamífero muito legal e é um pet muito legal. Mas muitas vezes as pessoas não estão preparadas para receber esse pet. Então o que elas fazem? Ganham o coelhinho na Páscoa, é aquela festa, a criancinha fica abraçada com o coelhinho, quase matando o coelhinho o tempo todo e tal. Só que depois de uns dias passa essa emoção pascualina. O que fazem? Descartam o coelho. Exatamente isso tem acontecido. Então todo ano eu faço esse apelo. Coelho, bicho em geral, não é presente, né? Não é uma coisa descartável. Para você adquirir um pet na sua casa, você tem que fazer um planejamento, você tem espaço para isso, você vai ter tempo para limpar a gaiola tem que ser limpa todo dia, porque se você não limpa o gaiolão do coelho todo dia, acaba ficando com um cheiro muito forte. Segundo, o coelho não pode ficar o tempo todo na gaiola. Ele tem que ser solto também para fazer exercício, porque é um animal muito ativo. Então, se você solta dentro de casa, ele pode roer fios elétricos, roer base de móveis, cadeiras, estofados. Então, se você for soltar um animal para ele fazer exercício, tem que ter uma supervisão, você tem que ter tempo para fazer esse tipo de acompanhamento com o animal. Ou seja, se não foi planejado ter um coelho em casa, geralmente as pessoas que ganham esses animais de presente vão descartar. E como é que faz esse descarte? As pessoas acham que estão fazendo um lindo trabalho soltando o coelhinho na natureza. Primeiro, esses animais são de cativeiro, gerações, gerações e gerações, milhões de gerações em cativeiro, eles não vão saber sobreviver em natureza. Segundo, vão ser presas fáceis para gaviões, para cachorros ferais, para gatos, mesmo para aves de rapina como gaviões e mesmo corujas, né? Então esses animais não têm a menor chance de serem soltos. Em segundo lugar, quem pensa que está fazendo bem soltando um coelho doméstico na natureza, está fazendo até um crime ambiental, porque você está introduzindo uma espécie alienígena ou uma espécie exótica na natureza, porque os coelhos não são brasileiros. Coelhos são de origem norte-americana e europeia,
né? O único coelho que nós temos no Brasil chama-se tapeti, que é o Civilagos brasiliensis, que é uma espécie de coelhinho pequenininho, selvagem e que não vive em cativeiro. Então, não é um animal que você pode achar facilmente para ter como pet. Então, esse coelho exótico que nós temos, que é o coelho doméstico, que inclusive não só o coelho, como eu falei, pé duro, mas tem um monte de raças, como aqueles mini coelhos, o Lionhead, os mini Lopes, de orelha caída, enfim, uma série de raças. Esses coelhos são extremamente delicados, esses mini coelhos são delicados, morrem com muita facilidade por alimentação inadequada, né? As pessoas acham que coelhinho, vendo o Pernalonga no desenho animado comendo cenoura, acham que coelho come cenoura, quer dar alface para o coelho. Coelho tem que comer uma boa ração para coelho, de boa qualidade, e feno, né? E alfafa, aquele feno de alfafa e feno comum de capim Tifton. Esses são a alimentação de coelho. Eles não podem comer couve, alface, essas verduras verdes. Isso dá uma diarreia danada e mata esses coelhos, principalmente essas raças de pequeno porte, os mini coelhos. Então, como a alimentação deles já é um pouco mais específica e não é tão fácil criar assim, aí que as pessoas soltam no mato mesmo. Então é muito comum você fazer esse descarte, quem sofre é o coelho, cara. Né? As pessoas às vezes não soltam em natureza, mas soltam em praças públicas, em parques públicos. Aqui em São Paulo, por exemplo, depois da Páscoa, o Ibirapuera brotam coelhos, né? Então, assim, porque as pessoas vão soltando nesses parques, achando que estão fazendo bem para o bicho. Então, o meu apelo é o seguinte: não dê animais vivos, não dê coelhos vivos de presente nessa Páscoa. Animal exige respeito, animal não é brinquedo, animal não é lixo nem coisa para ser descartado depois, tá? Se você quiser ter um coelho em casa, bacana, mas se planeje para isso e veja se você tem condições para manter um coelho, não só financeiras, mas de tempo, de cuidado. O animal precisa de carinho e atenção. Só como curiosidade, na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido também, o coelho é o terceiro pet mais famoso, assim. Primeiro são os cães, depois os gatos e em terceiro lugar os coelhos. Por que eles atingiram esse ranking? Porque são animais muito interativos, muito inteligentes, né? E muito legais para se ter como pet, mas não podem ser descartados como lixo por uma emoção pascualina, assim, tá? Coelho é um animal que precisa de cuidados como todos os animais, não é lixo para ser descartado. Então, quer dar de presente alguma coisa que lembre um coelho na Páscoa para as crianças? Dá um coelhinho de pelúcia, ou dá mesmo aqueles coelhinhos de chocolate, a criança vai curtir bem mais, entendeu? Então, o meu apelo é esse: não dê coelhos vivos na Páscoa para ninguém, tá? A não ser que a pessoa queira criar coelhos, mas não é isso, com certeza não é a maioria. Então vamos respeitar os animais, vamos entender que animais não são coisas, não são para se dar de presente, porque animais não são descartáveis, beleza? Então foi esse o meu pedido. Não dê coelho de presente para ninguém não, tá? Na Páscoa não dá não, não dá não, porque o bichinho é que acaba sofrendo e não é isso que a gente quer. É isso aí, gente, um abraço.